Você conhece alguém cego? Já conviveu com alguém que seja? Já imaginaram as dores e as delícias de ser assim? Já sabemos que ao longo da história, pessoas com algum tipo de deficiência sofreram muito para ter seus direitos reconhecidos. Mas não só isso, a dor do preconceito e da discriminação. Para vocês terem ideia, o sacrifício de crianças com deficiência, por exemplo, era comum em determinadas civilizações antigas. Nesse sentido, em boa parte da história, a rejeição e o preconceito foram atitudes tomadas pela sociedade em relação às pessoas com deficiência, dificultando ainda mais sua inclusão em espaços públicos. Neste trabalho, discutiremos a inclusão das pessoas com diferenças visuais, considerando suas lembranças escolares. Foram coletados depoimentos orais de 3 pessoas com diferenças visuais. Essas pessoas são professores do Instituto de Cegos da Bahia e têm com o intuito de compreender como as relações estabelecidas ao longo do percurso escolar podem ter auxiliado essas pessoas a vencerem o estigma da inclusão. O trabalho baseou-se nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural, segundo a qual o psiquismo humano se constitui socialmente, trazendo em si a marca da cultura em que o homem está imerso. O olhar com o qual Vygotsky nos propõe examinar as possíveis limitações dessas crianças não é de complacência ou desânimo, mas sim o de uma visão dialética do real, que leva à constatação de que, se existem problemas, existem também possibilidades. E os problemas podem ser uma fonte de crescimento. Desse modo, um defeito ou problema físico, qualquer que seja sua natureza, desafia o organismo. Assim, o resultado de um defeito é invariavelmente duplo e contraditório. Por outro lado, ele enfraquece o organismo, mina suas atividades e age como uma força negativa. Por outro lado, precisamente porque torna a atividade do organismo difícil, o defeito age como um incentivo para aumentar o desenvolvimento de outras funções no organismo. E aí galera, tudo bem? Estou aqui num local muito especial para entrevistar 3 pessoas especiais também. Uma professora da língua portuguesa, um professor de tecnologias e outro professor, um escritor, né? Eu vou mostrar agora onde estou. Estou no Instituto de Cegos da Bahia. Bom, vamos lá, né? Vamos ao encontro dos entrevistados. Bom dia, pessoal. Está começando um podcast pedagógico. Eu estou com a professora Patrícia. Ela vai se apresentar, vai dizer do que ela é formada, certo? E hoje o tema é a pessoa cega e inclusão, uma visão histórico-cultural. Eu vou me basear na visão de um psicólogo que contribuiu muito sobre esse tema, que é Vygotsky. E eu vim fazer algumas perguntas para a professora. Bom dia, professora Patrícia. Hoje eu vim conversar com você sobre um assunto que me chamou muita atenção, que é a pessoa cega e a inclusão, né? E eu quero discutir isso com você, considerando as suas lembranças escolares, né? Porque assim, professor, segundo a psicologia histórico-cultural, o psiquismo humano se constitui socialmente, né? As pessoas, elas carregam em si as marcas da cultura em que estão imersas.
Então, professor, eu gostaria de saber como foi o seu percurso escolar e se você consegue perceber suas características sensoriais e o reflexo dessas características nas relações com os outros. Bom dia, Luiz. Meu nome é Patrícia Amorim. Sou professora formada em magistério, formada em letras pela Universidade Católica, magistério pela UnicEA. Comecei a trabalhar com 17 anos, aqui no Instituto de Cegos, com a educação inclusiva, com a inclusão de pessoas com deficiência. A gente tem alunos na escola regular, todos os nossos alunos estudam na escola regular. E tem o nosso suporte aqui da parte específica, do Braille, do Soroban, da orientação em mobilidade, da atividade de vida autônoma e etc. Bom dia, Luiz. Um prazer imenso poder participar da sua pesquisa, dizer da minha satisfação, né? Até porque é um tema importante, um tema abrangente e um tema em voga no campo educacional que merece ser destacado, merece ser projetado nos ambientes acadêmicos. Então, a minha história de vida escolar, considerando o que você trouxe inicialmente, né, os princípios da psicologia histórico-cultural, acho que tem muito a ver, porque a minha caminhada foi assim muito desenvolvida a partir do apoio da minha família, a partir de oportunidades, a partir de possibilidades que eu tive na minha caminhada. Algumas dessas possibilidades, né, desses caminhos eu tive que lutar muito por eles, enfim, a partir da perseverança, a partir da minha perspectiva de fé, a partir dos apoios que eu consegui. Então, acho que seja na educação básica, seja no ensino superior, então foi uma caminhada fortemente marcada pelo apoio de instituições, como, por exemplo, o Instituto de Cegos da Bahia, educandário hoje, né, que eu tenho a honra de ser professor. Eu fui aluno, né, foi uma grande oportunidade que eu tive na minha caminhada de vida. Quando saí daqui do Instituto de Cegos, no final da década de 80, eu tive o apoio do Grupo Voluntários Ledores Copistas para Cegos, né, outra instituição, né, que atua no campo da cegueira, aqui no estado da Bahia. Tive o apoio da Associação Baiana de Cegos, continuei meus estudos, né, com o apoio também da minha família. A família é muito importante, né, é fundamental. E assim eu consegui concluir o ensino médio com o apoio do grupo de ledores copistas para cegos. Ingressei na universidade ainda com esse... Eu queria que você só repetisse a pergunta, cara, porque ela é um pouco grande. Certo. A gente tem... Na verdade, eu trabalho com Braille, que é o código de escrita da pessoa com deficiência. Por que eu faço a diferença? Porque não é uma língua como Libras. Não tem cultura, não tem nada de... É um código de escrita tátil para transcrever o que é grafado em língua portuguesa ou na língua a qual o cego fizer parte. No nosso caso, a língua portuguesa. A nossa cultura é a cultura da língua portuguesa. O cego adequa-se à cultura de onde ele vive. Como o próprio tópico diz, a cultura, o meio de onde ele vive. Então, o Braille é única e exclusivamente um código de escrita. Tanto que uma coisa em Braille ela não é traduzida, ela é transcrita. A gente só faz transcrever,
rigorosamente o que o cego escreveu. E o profissional que transcreve precisa respeitar a transcrição ao pé da letra. Se ele escrever casa com Z, vai com Z. Porque o profissional, ele está só passando para a sociedade o que o cego, da forma que o cego escreve, correta ou certa. Ele é uma pessoa que ele transcreve e ele não altera aquele material. Desculpa, mas não tem a ver e tem. Né? Porque o Braille é uma das coisas que a sociedade mais conhece do cego. Bom, vamos lá, bom dia. Na verdade, eu entendo que quando a gente está lá no processo escolar, que eu tive 2 momentos distintos. Eu perdi a visão, então eu vim para cá, para Salvador, para poder estudar. Ali, naquele momento, a gente vai se moldando ao ambiente, eu creio. Então, dizer que naquele momento eu percebia isso é pouco provável. Não acredito que eu percebia, não. Eu ia apenas seguindo um modelo que foi colocado para mim, né? Ao longo da caminhada, ao longo do amadurecimento, eu acredito que aí você começa a perceber mais. Mas durante a jornada escolar, certamente eu não tinha essa noção. Eu apenas seguia de acordo com o que era posto. Naquela época não existia nada desses conceitos. Quando eu estudava, nenhum desses conceitos eles eram aplicados ou falados. Então, para mim isso não existia. Apenas eu sabia que estava na escola e estava estudando. Então eu não entendia dessa forma, não tinha essa percepção. Né? Eu apenas vivenciava o que era posto para mim. Conhece do cego. Então, assim, voltando à minha vida estudantil, eu comecei a estudar aos 3 anos de idade, no Instituto Nossa Senhora da Assunção, nos Arris, onde eu nasci e me criei. E depois, por questões de inclusão, por questões financeiras, porque eu sou de origem humilde, lutadora, minha mãe era manicure, era faxineira, e foi bem, assim, eu me incluo na questão social e deficiente, então a luta começa por aí. Aí eu saí da escola particular no jardim de infância e fui para a alfabetização na escola pública. Passei por uma primeira escola da comunidade. Eu não passei para o Instituto de Cegos como interna, eu só fiz funções de natação, fisioterapia, algumas outras coisas, mas de forma geral eu fui aquela aluna do estado com professor itinerante, ou seja, morava em casa e a minha mãe, ela me levava para a escola todos os dias e o estado mandava uma professora na escola para transcrever o material do braille para a tinta, da tinta para o braille, para que eu pudesse estudar, para me ensinar a escrever o braille. Até isso eu tive que aprender com o itinerante. Então, tudo que eu aprendi foi com o itinerante. Eu não tive instituição. Na minha época, instituição. Eu já sou meio que coroa. A minha época, o Instituto de Cegos era internato. E ele privilegiava o interior. Minha mãe, por ser muito lutadora, conseguiu a exceção. Como eu tenho deficiência física motora, ela conseguiu a exceção de eu conseguir fazer fisioterapia e natação aqui, para desenvolvimento motor. Mas foi realmente uma luta da minha mãe junto ao Serviço Social do Instituto. Eu acho que, na verdade, é porque a cegueira tem um porém que existem muitas questões como o cinema, como o teatro e outros tipos de diversão que são meramente visuais. Por mais que você coloque uma audiodescrição, por mais que você coloque, não vai suprir, ela vai apenas atenuar essa falta. Entendeu? Então eu acho que o que deveria ter mais na sociedade o que eu sinto falta, na verdade, eu acho que é de informação para a sociedade. A sociedade precisa ser mais informada sobre essa deficiência para que ela possa conviver melhor com isso.
Porque aí você resolve isso tudo. Você resolve o problema da diversão, você resolve o problema do trabalho, você resolve a questão da sua vivência em família, se a sociedade tiver informação. E essa informação parte dos meios de comunicação, que são, sobretudo, os que têm concessão. Então, precisaria ser o tempo todo vinculado a campanhas informativas nas escolas, nos espaços, nos teatros, seja lá onde for, para que as pessoas soubessem que existe essa realidade e que essa realidade você deve conviver com ela. Não é só ver, é saber e saber como conviver. Daí eu sinto falta disso, eu acho que falta mais campanha, falta mais informação, está faltando muita informação. Falta muito do poder público de poder informar e de maneira adequada as pessoas, para que as pessoas convivam melhor com a deficiência e saibam entender melhor. Então eu acho que é isso que eu sinto falta de informação. Comprometimento também do profissional. Ah, porque eu não sei braille, porque eu não sei lidar com ele, porque ele é mais um trabalho que eu vou ter. Gente, infelizmente, faz parte. E nós, profissionais, quando nós entramos nessa profissão, nós sabemos do pouco salário, do baixo salário e das adversidades da profissão. A gente não pode se eximir de fazer o nosso papel. Isso acontece muito. No ICEA, no primeiro ano, eu tinha uma professora que ela passou 3 unidades com uma nota de matemática. E eu todo dia ia lá, perguntava a ela, e um dia eu peguei ela no corredor e perguntei assim, acabou a aula, né? Eu saí, estava a professora de psicologia, a professora de português para entrar na minha sala, a de psicologia para entrar na sala vizinha, e eu perguntei, minhas provas, já estamos na 3ª unidade, você não me deu nota nenhuma. Todos os professores já me deram nota. Ah, menina, pelo amor de Deus, eu não gosto de cego e não gosto de você porque você é cega. Olha, ali. E a gente é refém de certas situações. Foi tão chocante. Aí você diz assim, você é tão ousada e não fez nada. É porque você recebe aquilo com tanto choque na vida que você não tem reação. Aí eu parei assim, eu tenho uma mania de puxar a cutícula da unha, quando eu estou nervosa. Eu puxei a cutícula com uma força, que o sangue ficou na camisa. Quem é da minha faixa etária sabe que são as blusinhas brancas do ICEA, era de eclé, e com o escudo do ICEA, assim, no peito esquerdo. Ficou a marca do sangue ali entre a gola da camisa e o escudo. Acho que a gente tem que fazer uma distinção. A cegueira, ela é real, ela existe, ela é uma limitação. Eu acho que tem que entender isso. Todavia, ela não incapacita, porque aí, nesse caso, o que ele traz é a mesma perspectiva que a professora e antropóloga Débora Diniz traz, que é a dimensão social da cegueira. Existem 2 percepções. Existe na sociedade, a percepção que prevalece na sociedade, ela é a percepção de incapacidade, de paradeiro, uma percepção que a cegueira paralisa, que a partir da cegueira você está condenado a ficar segregado. Essa é uma percepção médica e uma percepção técnica. Agora, se essa cegueira for, mais uma vez eu repito, conduzida para o meio educacional, aí você não pode perceber dessa maneira. Você tem que perceber dessa maneira, com uma dimensão mais social, com uma dimensão mais lógica, com uma dimensão onde o indivíduo passa a ser protagonista da sua realidade. Repito, para isso ele precisa ter as condições, igual a todo mundo, as condições socioeconômicas, condição de equiparação no sentido de ter os materiais para poder estudar, condição de se vestir, de comer. Todas essas condições estão intrínsecas à questão da vivência dele como um indivíduo cego para ser protagonista e o sujeito histórico, que é o que esse sociólogo coloca, da sua realidade. Ele só vai poder ser sujeito histórico dessa sua realidade se ele tiver as condições mínimas garantidas. Porque caso ele não tenha, isso aí vai ser igual para todo mundo.
ele sendo cego ou não, ele não vai conseguir avançar. É evidente que ainda assim, como cego, ele precisa ter condições adaptativas de acordo com a realidade dele, para que ele possa, sim, desenvolver e avançar para ter essa efetiva compensação social. Ele precisa ter condições. Não é igualdade, mas condições adequadas à sua realidade para que ele possa se desenvolver como pessoa e como indivíduo. Bom, como eu coloquei mais cedo, é claro que o meio que você vive, ele vai ser preponderante na tua vida, né? A forma como o grupo social que você se insere te recebe vai ser muito importante. Então, como eu coloquei mais cedo, se você luta pelo teu espaço na escola, como eu fiz em situações, você acaba se autoafirmando e isso faz com que a pessoa se supere. Cada dificuldade, quando eu conto para vocês as dificuldades, eu não quero que vocês tenham pena da pobre parte, não. É que vocês entendam que a vida de todo mundo é feita de dificuldade e que a dificuldade amadurece. Nós somos feitos de... tem um discurso interessante de Michel Foucault, eu sou formada em letras pela Católica, e Michel Foucault disse que nós somos feitos de discursos alheios. E existe uma coisa muito interessante. O sofrimento e a dificuldade, ela nos torna mais fortes. No momento ela parece uma barreira, depois ela é muito importante para o nosso crescimento. Entendeu? Então eu sou muito grata a cada dificuldade que eu passei. E quanto à importância da escola para a pessoa com deficiência visual, como para qualquer cidadão. A educação faz o que com o cidadão? Ela dá poder a ele, ela dá conhecimento. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Pode tirar tudo, mas o seu conhecimento não tira. Então, gente, a escola é importante sim, o conteúdo escolar é importante sim. O certificado dado pela escola regular para a pessoa com deficiência é importante sim, porque a sociedade te cobra. Cobra do vidente como cobra do cego o nível de escolaridade. Então, a escola é importante sim para a pessoa com deficiência. Pode falar. Ela gera toda essa questão, mas tem um detalhe. Quando você... o defeito, a dificuldade, ela é vista, não é só o conselho. Você olha na rua que você mora, o gordinho da sua rua, ele é apontado. O defeito dele, ele pode ser o homem mais bonito, da cara mais bonita do mundo, mas ele é o gordinho do apartamento 5. Verdade. A pessoa com a perna torta, pronto, a perna aberta, a cambota, né? Cambota, tem outro apelidozinho que eu esqueci, que o pessoal fala muito. Então, não me recordo. Pois é, que tem as pernas meio abertas. Assim. Gente, esqueci. Gente, eu conheço 2 pessoas que são assim. Gente, eu já vi cada piada com a questão da moça. A moça que passa um caminhão debaixo das pernas. Pelo amor de Deus. Uma moça bonita, alta, bonita, veste-se bem, fala bonito, tem informação, tem dinheiro. Mas o defeito dela não deixa de ser mostrado. O mais idoso é apontado como o velhinho dali. Por que não? Ele foi toda a vida, até os 60, ele foi ser o fulano de tal. Depois que ele passa a ser um idoso, aquele velhinho da casa 5. Mas vamos ter esse cuidado. Muitos rótulos. Muitos rótulos. O rótulo é normal, é social. Então, se a gente também não tiver uma boa estrutura psicológica, a gente acaba também se entregando e levando para si uma dor que é de todos. Porque qualquer diferente... Gente, desculpa o termo, mas o povo rotula homossexual viadinho, gente. Eu já vi isso. Isso é horrível. O cara é doutor naquilo ali, o cara é... aquele viadinho, vem aquele viadinho ali, assim. Resume só isso. Só isso. Ele deixa de ser aquele doutor em filosofia, aquele doutor em sociologia, aquele doutor em língua portuguesa. Ele passa a ser aquilo ali. Só porque ele tem uma opção diferente.
Então, se eu deixar a minha cegueira, tanto que hoje, se alguém se reportar a mim como cega, invidente, deficiente visual, não enxerga, para mim é a mesma coisa, não vou mentir. Eu não perco meu tempo. Agora, não aceito fulaninho chegar e me chamar de ceguinha. Ceguinha, só porque, assim, fez aquele... Eu não deixasse ela se desenvolver. Ela não poderia, a gente não veria o potencial dela. Eu disse, professor, eu concordo com tudo. Só não concordo com ceguinha. Por quê, professor? O senhor é negro ou negrinho? O senhor no movimento social chama macaco ou macaquinho? É maca ou maquinha? Ou se é um maca, vem de macaco, não é, professor? É de macaquinho. Porque nós, de língua portuguesa, sabemos, professor, que o sufixo inho, ele denota inferioridade. Então, professor, nada contra. Mas como eu tenho muito respeito pelo senhor, eu vou lhe dizer, eu não sou ceguinha, não. Eu sou cega. Sem nenhum problema, pode se reportar a mim como pessoa cega. Essa é uma lei geral, igualmente aplicável à biologia e à psicologia de um organismo. O caráter negativo de um defeito age como estímulo para o aumento do desenvolvimento e da atividade. Vygotsky deixa transparecer a sua crença na plasticidade, capacidade de se transformar do organismo e do ser humano, na capacidade do indivíduo de criar processos adaptativos com o intuito de superar os impedimentos que encontram. Apesar de o organismo possuir em potencial essa capacidade de superação, ela só se realiza a partir da interação com fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá no entrelaçamento de fatores externos e internos. Nessa perspectiva, no caso dos cegos, seres privados de visão, todo organismo se reorganiza para que as funções restantes trabalhem juntas para superar o impedimento, processando estímulos do mundo exterior com a ajuda de meios especiais, tal como o braille. O defeito ele se converte assim no ponto de partida e na força propulsora do desenvolvimento psíquico e da personalidade. Qualquer defeito, segundo Vygotsky, origina estímulos para a formação da compensação ou superação. A lei geral da compensação, segundo ele, aplica-se da mesma forma ao desenvolvimento dito para os cegos. Os recursos e instrumentos metodológicos devem explorar, preferencialmente, as sensações auditivas, táteis, sinestésicas e tal como se dá no uso do braille, da música, do desenvolvimento da oralidade e etc. Enfim, deve-se propiciar ao cego possibilidades de explorar e interagir com os objetos de conhecimento por meio de seus sentidos sadios.